Quais são as suas preocupações? O que tem tirado a sua paz? Com o que você tem se preocupado tanto? Talvez a sua preocupação seja na vida financeira, talvez são as contas que você não consegue pagar, ou ainda a falta de dinheiro para fazer algo de extrema urgência, ou quem sabe a sua preocupação esteja na vida conjugal, problemas no relacionamento, problemas no casamento, ou quem sabe você se preocupa com alguém da sua família, um ente querido, ou sei, talvez alguma coisa que eu possa nem conseguir listar aqui, que seja tão particular, tão propriamente sua, que dificilmente alguém conseguiria citá-la em um vídeo como esse. Mas o bem da verdade é que, independentemente do tipo de preocupação que você tem, o motivo pelo qual você se preocupa, a verdade é que essa não deveria ser a mãe das preocupações. Esse não deveria ser o ponto central daquilo pelo qual você deveria verdadeiramente se preocupar. Mas quando eu digo isso, eu não estou menosprezando os seus sentimentos. Eu não estou jogando no lixo, eu não estou desvalorizando aquilo que você sente, as suas emoções. Eu não estou desvalorizando o seu sofrimento, as suas dores. Mas eu quero mostrar para você que existe um outro lado da moeda. E antes que você cogite em sair desse vídeo, eu peço para que você fique até o final, para que você não só entenda este título, o tema deste vídeo, como você também venha entender esta mensagem e a vontade de Deus para a sua vida. E no final desse vídeo, nós vamos fazer uma oração juntos por você, pela sua vida, pelos seus problemas e suas dificuldades. Paz, meus queridos, bênção de Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Cláudio Martins, sou evangelista, sou teólogo, trabalho no Ministério do Ensino da Palavra e de Aconselhamento já há muito tempo. Ali em Mateus, no capítulo de número 6, do verso de número 25 até o verso de número 34, Jesus ele chama a atenção da multidão, das pessoas que estão à sua volta naquela ocasião. E Jesus começa a falar sobre ansiedade, Jesus começa a falar sobre preocupação. E ele fala para as pessoas que estão ali à sua volta, olha, não vos preocupeis com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber, e o que vocês vão vestir. Não se preocupe com o dia de amanhã. É lógico que Jesus ele está tratando de coisas da época, daquela cultura, daquela ocasião, naquele momento, com aquelas pessoas. Se nós pegarmos essa passagem e aplicar ela na nossa vida, no nosso dia, na nossa cultura, na nossa época, ela vai se encaixar perfeitamente. Só que as nossas preocupações, elas já são outras. Enquanto as pessoas ali naquela ocasião estavam preocupadas com a comida, com a água para beber, com a vestimenta, a minha e a sua preocupação pode ser que seja outras coisas, e coisas que, ao nosso parecer, ao nosso julgamento, tende a ser até mais agressivas do que aquelas que as pessoas estavam tendo naquela ocasião. Mas o interessante de tudo é que Jesus ele não está menosprezando o sentimento daquelas pessoas. Jesus não está menosprezando ali aquilo que causa dor para elas, ou a dor das pessoas ali propriamente dito. Jesus ele está tentando falar algo para aquelas pessoas através ali de suas palavras, que existe um outro foco, uma outra coisa, um algo maior pelo qual elas deveriam se preocupar. Então Jesus ele não está dizendo, olha, não se preocupe com nada, absolutamente nada, nunca mais na sua vida, e fique 100% livre de preocupações para sempre, para sempre. Não é disso que Jesus está falando. Tanto é que Jesus sabia que isso era impossível. Jesus também era humano, também era um ser humano, era um homem, e ele também passou por momentos de preocupação. Tanto é que ali no Getsemane, que ele soou gotas de sangue, que é conhecido na ciência hoje como hematidrose, Jesus estava preocupado. Ele estava tão preocupado que ele passou por uma agonia extrema, a ponto de suar gotas de sangue. Então Jesus ele sabia que isso era impossível. E ele sabe no hoje, porque ele é Deus e foi ele que nos formou, foi ele que nos criou. Então, se Jesus sabia, por que Jesus disse não vos preocupeis? Então o que nós temos que entender é que Jesus não está dizendo, olha, não se preocupe com nada, absolutamente nada para o resto da sua vida, e viva 100% em plenitude, longe de preocupações. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está querendo ensinar para as pessoas ali é que existe algo maior, ou seja, existem as nossas preocupações humanas, terrenas que nós temos, mas existe algo maior pelo qual nós deveríamos estar muito mais preocupados e muito mais focados. E, pasmem, essa é a solução para
para os nossos problemas e as nossas dificuldades, e nós vamos entender isso ao longo desse vídeo. Mas o que era esse algo maior pelo qual Jesus está trazendo esta mensagem, no qual ele está querendo que nós venhamos a desviar o nosso foco das nossas dores e então focar nesse algo maior? A resposta para essa pergunta está no verso de número 33, quando Jesus diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e estas mesmas coisas vos serão acrescentadas. Quando ele diz essas mesmas coisas, ele está falando da preocupação que eles estavam tendo naquela ocasião. Só que, como eu disse, na nossa época, hoje, na nossa cultura, né, para cada pessoa, essas preocupações mudam. E o que Jesus está dizendo? Olha, se você focar em algo maior, que é o reino de Deus, a justiça do Senhor, essas mesmas coisas que está te fazendo sofrer, está tirando a tua paz, está tirando noites de sono, elas vão ser cuidadas, elas vão ser resolvidas. Ou seja, em outras palavras, se você mudar o seu foco, ele se prontifica em te ajudar. Mas será mesmo? É claro, nós podemos enxergar isso olhando para o verso de número 26, quando Jesus diz: olha para as aves do céu. Veja que elas não trabalham, elas não fiam, e Deus ajuda, alimenta elas. E Jesus ainda disse: e vocês? Vocês acham que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Ah, então espera aí, eu vou ali, vou apertar um botão e a mágica vai acontecer e automaticamente as coisas vão melhorar. Não, não é assim que funciona. Não existe um botão mágico, um botão secreto que você aperta e tudo muda. Na verdade é todo um processo, né? A maneira como Jesus ele fala, a impressão que dá é que existe um botão secreto, né? Mas quando Jesus ele diz: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, passa cada dia o seu mal, fica tranquilo, fique em paz, é isso que ele está dizendo em outras palavras. Ele não está dizendo que é fácil. Ele só está mostrando que existe um outro algo pelo qual nós deveríamos nos preocupar mais. E o bom de tudo é que o próprio Deus, ele se prontifica a nos ajudar. Então ele sabe que é difícil e ele sabe muito bem quais são as suas preocupações. E quando ele te convida a mudar o seu foco, você pode ter certeza que ele se prontifica em te auxiliar. E quando você mudar o seu foco, aí as coisas elas começam a acontecer na sua vida, as coisas começam a se resolver. Isso porque Deus ele se prontifica em estar te ajudando, e isso está em sua palavra. Ele disse: se você buscar o reino de Deus, a sua justiça, essas coisas que te causam preocupação, elas vão ser acrescentadas. Lá em Lucas, no capítulo de número 10, verso de número 38 ao 42, diz que Jesus ele entrou em uma determinada aldeia e certa mulher o recebeu em sua casa. O nome dela era Marta. Quando ela recebeu ele em sua casa, ali tinha sua irmã chamada Maria. Marta estava trabalhando, fazendo as coisas ali do serviço, né, da casa ali. Tanto é que os judeus, né, por ser hospitaleiros demais, e na época, ali na cultura da época, isso não era diferente, era normal ela ter que trabalhar e fazer as coisas do lar para poder atender bem o mestre. Enquanto isso, Jesus estava ensinando e Maria estava ali de olho em Jesus, ali prestando atenção em Jesus. E Marta ficou ali entristecida com aquilo e falou com Jesus, falou: mestre, não te importa que ela venha me ajudar? Ou seja, pede para que ela venha me ajudar. Poxa, eu estou fazendo as coisas aqui sozinha. Mas Jesus, ele traz uma mensagem para Marta que é um ensinamento para nós. E o interessante é que ali no verso de número 40, Marta estava distraída, e o texto diz que Marta estava distraída com os afazeres. É isso que ocorre conosco. Muitas das vezes estamos tão distraídos com as coisas da nossa vida que não percebemos Jesus, não percebemos a vontade de Deus para nós. É isso que aconteceu com Marta naquela ocasião. Poxa, Jesus Cristo, o Criador do Universo, estava ali na sua casa e ela estava distraída com outras coisas. Às vezes estamos tão distraídos que nós não notamos Jesus, não notamos a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu falo isso com propriedade. Eu sei o que é estar preocupado, eu sei o que é passar por problemas e dificuldades, não só porque eu sou um ser humano igualzinho a você, mas porque nesta longa jornada de ministério eu já lidei com casos, problemas e dificuldades de muitas pessoas, já muitos aconselhamentos em casais, em pessoas, famílias, enfim. E é tanto problema e dificuldade, né, que nós nos encontramos, nos deparamos, né, na vida de tanta gente. E eu sei que é difícil, eu sei que a dor ela rouba de nós
a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sono. Uma certa feita eu lidei com uma determinada pessoa que estava passando por um momento de dificuldade. Era um jovem e ele estava com tanto problema na vida financeira, problema no trabalho, problema na vida emocional, era muita coisa, ele estava sobrecarregado. E eu notei que ele estava muito distraído e Deus falou comigo através dessa palavra. Ele estava distraído. Eu falei com ele, para um pouco, respira um pouco. Você está muito distraído. Ele falou, mas como assim distraído? Eu falei, respira um pouco e entenda. Existe algo maior pelo qual você deveria estar mais preocupado. E se você se preocupar com este algo maior, todas essas coisas, esses problemas que você está vivendo, Deus ele se prontifica em te auxiliar. E detalhe, esta pessoa pensava em tirar a própria vida. Então foi um momento de luta, de dificuldade mesmo. Mas ele entendendo este outro lado da moeda, por assim dizer, e perceber que existia algo maior pelo qual ele deveria estar mais preocupado e focado, ele entendendo isso fez com que ele dormisse melhor, ele se tranquilizasse e ainda fosse encontrando soluções para os seus problemas, cada um deles de acordo com a sua necessidade e urgência ali naquela ocasião. É óbvio que Deus ajudou ele e, graças a Deus, ele não tirou a própria vida. E isso ocorre por quê? Porque somos seres humanos, é natural se preocupar, é natural ficar, se descabelar, né, de tanta dor e de tanta dificuldade. Mas Deus ele se prontifica em nos ajudar, se nós focarmos naquilo que verdadeiramente importa. E Marta não estava focada, Marta estava atrapalhada ali, distraída com os afazeres. E Jesus trouxe ali uma mensagem para ela, dizendo, Marta, você está preocupada, você está ansiosa com tanta coisa, mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte. Entenda que as nossas distrações podem roubar a nossa vitória. Foi isso que quase aconteceu com Agar. Você lembra de Agar? Abraão despediu Agar com seu filho e ela saiu errante pelo deserto. Agar não tinha como sobreviver, uma mulher com uma criança andando num lugar desértico. Agar sabia que ela morreria logo e que o filho também morreria. E, poxa, não tinha água? O que fazer? Ela teve uma brilhante ideia, entre aspas. Vou colocar o meu filho ao longe para que a gente morra, não tem o que fazer. Então ela colocou o menino ao longe, ficou ali e o menino lá do outro lado chorando e ela, para não ver o menino morrer, estava ali, esperando a morte chegar. E a Bíblia nos diz que um anjo veio e falou com Agar e o interessante é que o anjo falou para Agar, Agar, tem um poço e o poço está ali. Amados, o poço estava perto de Agar. O anjo falou com Agar, falou, Agar, está vendo aquele poço ali? Puxa, tinha um poço perto de Agar e Agar não viu o poço. Agar estava tão focada no seu problema, na sua dificuldade, na sua dor naquele momento. E, lógico, a gente está falando de um filho, né, de uma vida, de alguém que de fato ela amava. Mas o foco dela era tão grande, tão intenso naquele problema, naquela dificuldade, que ela não viu a solução pertinho dela. Tinha um poço ali perto dela. E isso às vezes ocorre conosco. Tem poço ali e nós não vemos. Por quê? Porque estamos focados no problema e na dificuldade. Por isso que Jesus ele nos ensina, olha, muda o seu foco. Tá? Você está focado nos seus problemas, suas dificuldades, muda o seu foco. Traga a sua preocupação por uma coisa maior. Porque assim eu vou encontrar um poço, ou seja, eu vou encontrar a solução para os meus problemas. Então, qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que tira a sua preocupação? Muda o foco. Foca naquilo que é maior, naquilo que Jesus ensinou. E você vai enxergar o poço que está pertinho de você, ou seja, a solução para os seus problemas. Você não só vai conseguir enxergar ele, como você vai conseguir tomar posse dele, aplicar ali na sua dificuldade e Deus se prontifica em te ajudar. Lá em Lucas, no capítulo de número 12, verso de número 16 ao verso de número 20, Jesus ele conta uma parábola e ele diz que um certo homem muito rico, ele teve um bom rendimento ali na sua plantação, na sua colheita, e ele teve um rendimento tão grande que ele destruiu os celeiros dele e construiu celeiros maiores e encheu os celeiros dele. E quando ele fez isso, ele se sentiu realizado. Ele olhou para tudo aquilo e falou, agora eu estou tranquilo, agora eu estou em paz, agora eu posso me fartar e viver tranquilo. Só que Jesus disse que naquele momento uma voz ecoou do céu, a voz do próprio Deus, e disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens ajuntado
Vai ser para quem? O próprio texto e o próprio Deus chama ele de louco, porque ele estava focado em algo que não era aquilo que é maior, aquilo que Jesus ensina em sua palavra. Olha só, focado naquilo que lhe traria felicidade, que lhe traria ali um bem-estar, no caso ali era financeiro, mas nós podemos estar focados em qualquer outra coisa, quando na verdade isso é loucura, e a própria Bíblia que nos diz louco, isso é loucura, porque diante da morte tudo isso é vão. Então eu tenho que focar em algo maior, para que essas coisas que diante desse algo maior são menores, elas venham ser resolvidas pelo próprio Deus, ou que Ele venha me ajudar a resolver tudo. Entenda que a solução para os seus problemas não é o foco central de Deus. Deus não está focado na solução para os seus problemas. O foco central de Deus é outra coisa, é a sua salvação, é a sua vida eterna com Ele no reino celestial. Esse é o foco primordial de Deus. E se você estiver focado em qualquer outra coisa que não seja isso, que não seja a vontade de Deus, a chance de você resolver os seus problemas, elas são muito pequenas. Mas se você mudar o seu foco e focar na vontade do Senhor, Ele se prontifica em te ajudar. Isso está escrito na palavra. Nós lemos ali em Mateus 6. Tá? Então se você focar naquilo que Deus quer, na vontade dEle, Ele se prontifica em te ajudar. Ele prometeu, está escrito. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então a preocupação ela é necessária. Porque se não houver preocupação, eu não vou resolver os meus problemas, eu não vou tentar lutar, eu não vou tentar dar um jeito nas coisas, na situação. Então é necessário que existam preocupações. Só que a maior de todas não pode ser nenhuma que seja terrena, tem que ser a celestial. Jesus ensinou, está lá em Mateus 6 mesmo, para nós não ajuntarmos tesouro nessa terra, mas ajuntarmos tesouro no céu. Jesus ele não está promovendo a pobreza e a miséria, a vagabundagem, a preguiça. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, olha, existe algo maior. Você quer juntar riqueza aqui na terra? Tá bom, beleza. Só não ame a riqueza, porque o amor, a riqueza, né, é a raiz de todos os males. Mas tem algo maior. Então, se preocupe em juntar e montuar a riqueza lá no céu. Porque aqui na terra os ladrões roubam, a traça destrói, a ferrugem corrói. Lá no céu não. Lá no céu está guardado, está reservado para você naquele dia. Então eu te pergunto novamente, quais são as suas preocupações? E lembre-se, mude o foco. Continue se preocupando com isso sim, para que você resolva, senão você não vai resolver. Mas se preocupe com aquilo que é maior. Mude o foco. Eu não consigo, é óbvio que você não vai conseguir, sozinho ninguém consegue. Mas se você buscar ao Senhor e pedir auxílio a Ele, Ele vai te ajudar. E nesse momento eu queria fazer uma oração por você. Mas antes dessa oração eu quero te pedir 3 coisas que eu sempre peço nos nossos vídeos aqui. Primeiro, comente, diga o que você achou desse vídeo. E segundo, compartilhe esse vídeo, porque alguma pessoa ela vai receber e ela vai agradecer muito. Porque ela pode estar precisando dessa palavra. E deixa o seu like, porque quando você deixa o like também, o YouTube ele manda esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão receber essa mesma palavra e elas vão ter também suas vidas mudadas. E em terceiro, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você receba mais vídeos como esse, vídeos da palavra do Senhor, vídeos que edificam, vídeos que faz a diferença. Feche seus olhos agora nesse momento, eu quero orar com você. Quero orar e apresentar diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade, a sua preocupação e pedir para que Deus te ajude, te dê forças para que você resolva eles. E olha, você vai conseguir resolver, vai dar tudo certo. Jesus se prontifica em te auxiliar. Não perca as esperanças, não perca, porque a vitória ela vem de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus eterno Pai, eu te peço nesse momento, nessa ocasião, para que o Senhor venha auxiliar esta vida, para que essa pessoa venha a alcançar aquilo que ela precisa e aquilo que ela tem batalhado e lutado tanto. Eu não sei qual é o sofrimento, qual é a necessidade dela, mas o Senhor conhece, Deus. O Senhor sabe o que essa pessoa mais precisa, o que rouba o sono, o que tira a paz. O Senhor conhece o seu coração e o Senhor é aquele que se prontifica em ajudar. E eu quero te pedir nesse momento, ajude, Pai. Entra com providência, Deus. Concede a essa pessoa a vitória, Pai.
Concede, Senhor Jesus, a solução para os seus problemas. E que todo o mal que tem se levantado, toda a obra do adversário que tem se prontificado contra esta vida, que caia por terra. E que o nome do Senhor, acima de todas as coisas, venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz, em nome de Jesus.